Bom dia, galera. Tudo bem? Hoje nós vamos corrigir as páginas 161, 166, 167, 168, 169 do livro Produção de Texto, sobre aquele assunto da descrição em gêneros do relatar. Então, vamos... Então, nesta unidade, você estudou a descrição como um importante recurso empregado em relatos de viagem e em diários íntimos. Além desse gênero, a descrição está presente em outros, cuja sequência tipológica dominante é o relatar. Leia o trecho a seguir, extraído de um relato pessoal do escritor Daniel Munduruku. Tinha gente que dizia que o índio é preguiçoso, traiçoeiro, canibal. Eu ouvia isso dos meus colegas de escola e sentia muita raiva deles, porque eu sabia que isso não era verdade, mas não tinha como fazê-los entender que a vida que o meu povo vivia era apenas diferente da vida da cidade. E isso me fazia sofrer bastante, até porque o fato de ter cara de índio, cabelo de índio, pele de índio, não me permitia negar a minha própria identidade. No trecho foram feitas descrições, observe algumas. Do trecho A, preguiçoso, traiçoeiro, canibal. Trecho B, cara de índio, cabelo de índio, pele de índio. Que trecho se refere à visão das pessoas não indígenas sobre os indígenas? O trecho A. Qual trecho se refere às características atribuídas pelo autor a si mesmo, que o define como indígena? Trecho B. Das descrições acima, qual é uma descrição física e qual é uma descrição psicológica? Descrição física, o trecho B. Descrição psicológica, o trecho A. Explica a importância da descrição em um relato pessoal. No relato pessoal, a descrição permite que o leitor visualize o que foi escrito, esclarecendo melhor os detalhes sobre os fatos, as pessoas e os lugares. Para o número 2. Leia o trecho extraído da carta de Pedro Vaz de Caminha, escrita na época em que os portugueses chegaram ao Brasil. A carta foi dirigida ao rei Dom Manuel, relatando sobre os habitantes, o território e os costumes dos povos que aqui viviam. Nesse trecho, Caminha descreve 2 indígenas que foram levados até a embarcação de Pedro Álvares Cabral. A feição deles é serem pardos, quase avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa a cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão em relação a isto com tanta inocência como têm de mostrar o rosto. Traziam ambos os beiços de baixo furados e metidos por eles ossos brancos de comprimento de uma mão, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como furador. Mete-nos pela parte de dentro do beiço, e o que lhes fica entre o beiço e os dentes é feito como um roque de xadrez, e de tal modo o trazem ali encaixado que não os magoa, nem lhes estorva a fala, o comer nem o beber. Que aspectos dos indígenas Pedro Vaz de Caminha descreve desse trecho? Os aspectos físicos têm cor parda, rostos e narizes bem feitos, andam nus, possuem os lábios inferiores furados e enfeitados com ossos. Qual a importância de Caminha ter descrito os indígenas para o rei de Portugal? Com base na descrição, o rei poderia visualizar como seriam os povos que aqui viviam. Aí, vamos colocar uma teoria aí, o que é descrever? Descrever e representar verbalmente um ser, um objeto, uma cena, uma situação mediante indicação de características que os particularizam, individualizam. A estrutura de uma descrição costuma formar-se, em geral, pelo verbo ser e um adjetivo. Número 3, né? Vamos para o número 3. Aí tem aqui, ó, leia o trecho de um relato do músico, escritor e professor Arthur Nestroff, em que ele relata algumas das experiências vividas por seus avós. Na época em que meus avós chegaram ao Brasil, por volta de 1920, praticamente não havia automóveis. Os poucos que havia eram daquele tipo bem antigo, grandões, pretões, com pneus duros. 20 anos depois, a paisagem era outra. Ainda não havia nem a metade da metade do que a gente vê hoje por aí, nas ruas. Mas os carros eram cada vez mais modernos e mais numerosos. O que Nestrovics descreve nesse trecho?
Ele descreve os carros da década de 1920. Que palavras ele utiliza para caracterizar o objeto de sua descrição? Antigo, grandões, pretões com pneus duros. Qual é a classe gramatical dessas palavras? A maioria delas é adjetivo. Antigo, grandões, pretões e duros. Explique qual é a função da descrição nesse fragmento. A descrição neste trecho serve para contrastar os carros da década de 1920 com os atuais, a fim de que o leitor possa visualizar os modelos dos carros antigos, diferenciando-os dos modelos mais modernos. Ele faz também uma descrição da paisagem urbana da época. Vamos ver o número 4. Aí eu tenho aqui uma história, uma tirinha, tá? Na tirinha foram colocados em contraste dois ambientes. Identifique-os e explique em que consiste esse contraste. No primeiro quadrinho, o ambiente é urbano. No segundo, é uma área rural. O contraste está na oposição entre carência e excesso. As pessoas da cidade desejam o sol, e as que vivem na seca querem chuva, conforme enfatizado pelos balões do pensamento. O calor está tão grande que ele está orando, pedindo chuva. Letra B. Faça uma descrição das situações vivenciadas pelos personagens, buscando detalhar os ambientes em que se encontram. No ambiente 1, os dois personagens estão em um cenário urbano, caracterizado por várias construções, como prédios, casas, estabelecimentos comerciais, além de postos de energia elétrica instalados nas ruas. Eles utilizam botes como meio de transporte, pois o excesso de chuvas acarretou enchentes, transformando a cidade em um lugar caótico. No ambiente 2, o personagem Chachado está rezando por chuva, pois no ambiente que ele está, marcado pela vegetação de caatinga e solo seco, há calor intenso e carência de chuva. Desculpa. Então, gente, nós acabamos de corrigir, né, essas páginas. Aí eu vou ficar por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.